O tema é Prepare-se para vencer. Se encontra em Efésios, capítulo 6, versículo de número 10 ao versículo de número 18. Irmão, de segunda para terça, o Espírito Santo me acordou 5 horas da manhã. Aí eu peguei o caderno, a Bíblia e fui para o sofá. Às vezes eu ouço alguém falar alguma coisa, ou eu vejo uma cena, ou você vê outras pessoas ministrando, e eu gosto de prestar atenção. Eu tenho mais facilidade em aprender de ouvir do que eu ler. Eu posso ler, eu não gravo nada, irmão, mas se eu ouvir, a mente é igual um computador. E então Deus começou a falar ao meu coração sobre capacete, coraça, escudo, fé, cinto, sandália. Eu falei, Espírito Santo, o que o Senhor quer falar conosco nesta noite? Então vamos lá para a gente ler. Versículo 10, que diz assim, esta palavra é para mim e você, ó. No demais, irmãos meu, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quem nos fortalece, irmão? É Deus. Só o Senhor que renova as nossas forças. Talvez você está aqui nesta noite e você tem se sentido fraco, espiritualmente, fisicamente. Às vezes você tem visto as suas forças indo embora. E nós vamos aprender hoje por que muitas das vezes isso acontece na nossa vida. Então temos que revestir aonde? Fortalecer aonde? No Senhor. Versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Você acredita que você é um soldado de Deus? Você acredita e crê que hoje você possa sair daqui revestido da cabeça aos pés? Diz assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra a astúcia, ciladas do diabo. Satanás, que é o nosso adversário, muitas vezes arruma ciladas, pratos, que quando você olha para ele, você sente o desejo e o prazer de querer alimentar daquele prato. Mas através dele é uma cilada. E para nós detectar se é de Deus ou não é, temos que estar o quê? Revestido de poder. Porque quem oferece os pratos é o diabo. Porque não temos que lutar contra a carne. A nossa luta, irmão, não é contra o ser humano. A nossa luta é contra um ser espiritual. Para você detectar a sua presença, temos que estar cheios do Espírito Santo através do discernimento, para discernir. Porque muitas vezes o diabo senta na cadeira, sobe no altar, louva, fala, e às vezes muitos não têm o discernimento, porque o diabo sabe imitar. Então temos que estar ligados. Então vamos lá, não temos que lutar contra a carne nem sangue, mas sim contra os principados. Cada nome que você ouvir aqui é uma classe de demônio que atua numa área da vida do ser humano. Principados contra
as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então eu não estou mentindo. Lugar celestial é onde? Lugar celestial é onde? É aqui. Então nós estamos aqui, mas no mundo espiritual há uma batalha entre nós, o nosso adversário e Deus. Ele atua nos lugares celestiais, por isso que temos que estar o quê? Atentos, ligados. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Todos nós teremos o nosso dia mau. Talvez hoje é o seu dia mau. E talvez você saiu de casa falando assim: Senhor, hoje eu vou lá. E eu preciso que o Senhor fale comigo. Talvez você esteja enfrentando o seu dia mau hoje. E é o dia que Deus quer falar comigo e com você. É nos dias maus. E havendo feito tudo isso, ficar firme. É momento de eu e você como igreja se afirmar cada vez mais em Cristo. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. O que é a verdade? É a palavra. Vestida a couraça da justiça e calçando os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Amém? Você pode se assentar em nome de Jesus. Vou ler mais 2 aqui para a gente comentar rápido e está orando. O 17 diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, vigiando nisso, com toda perseverança, súplica por todos os santos. Amém? Para a gente entender isso aqui melhor, quando você vê um exército se preparar para uma guerra, ele vai com a roupa que ele sai até chegar no exército ou no quartel? Não. Aqui nós falamos de algumas classes que existem no mundo espiritual do lado do nosso adversário. E se você for pegar hoje na área militar, cada categoria de soldado, ele se especializa numa coisa. Existe o soldado que se camufla como um mato. Ele tem uma veste que ele coloca, ele camufla, ele deita no meio da grama e você não vê ninguém. Então o soldado, ele não vai de qualquer maneira para a guerra. Ele se prepara. E o que Deus quer falar comigo e com você? Todas as lutas que nós enfrentamos, os problemas da vida, as aflições que vivenciamos, não podemos lutar elas de qualquer jeito. Todas as lutas que nós enfrentamos, nós devemos nos preparar. Eu pergunto para mim e para você, qual é a função na Bíblia a respeito aqui de capacete, de couraça, de espada, de escudo e de sandália? Você já analisou por que Deus autorizou
o escritor de Efésios escrever esta passagem? Você já analisou? Primeira coisa, como preparar para vencer? Primeiro, identifique o foco da sua vida espiritual. Todos nós aqui, se fazemos aqui uma pesquisa, todos nós estamos enfrentando dias maus. Só que eu e você, no mundo espiritual, temos que escolher uma das lutas que enfrentamos e focar nela. Um dia o pastor pregou aqui sobre emergência e urgência. Qual é a emergência que você tem hoje? Agora, neste momento que você está sentado, qual é a emergência na sua vida física e na sua vida espiritual? Aqui está nos ensinando. Identifique o foco da sua vida espiritual. Nós temos que identificar, irmão. Deus, ele é onisciente, onipotente, onipresente. Só que nós temos que organizar as nossas orações. Porque às vezes nós pedimos tantas coisas que nós não focamos naquilo que é de mais emergência. Deus, ele tem ordem. Deus, ele tem o quê? Decência. Ele sabe a oração de todo mundo, a petição de todo mundo. Mas ele quer que eu e você focamos naquilo que é mais urgente para agora. Vou te dar um exemplo. A mulher que sangrava, ela tinha vários problemas. Mas qual foi o foco maior dela? Ela queria que o sangramento se estancasse. Então ela focou. Ela colocou dentro dela: se eu somente tocar, serei curado. Irmãos, essa mulher, ela dá uma faculdade de fé, de ensinamento a toda a nação de Israel, a mim e a você. Quantos anos eu e você servimos ao Senhor? Quantos anos nós viemos na igreja e muitos de nós não alcançamos o nosso objetivo, porque não focamos. Você tem que lutar por aquilo que é mais emergência na sua vida, para que Deus opere um milagre. A mulher decidiu, ela determinou dentro dela: eu quero ser curada. E eu quero te mostrar um segredo. Deus não só curou o sangramento dela, Deus curou também o interior dela. Deus curou também a alma dela. Deus também curou o coração dela. Quando Deus te abençoa, Ele te cura por inteiro. Ele cura de dentro para fora. Então Ele está mostrando: revista-se com a armadura para os dias maus. Quantos cristãos têm medo da morte? Uma vez eu brinquei com o irmão, quando nós fazíamos um trabalho evangelístico, nós paramos em frente ao cemitério. Lá era o ponto de lanchar. Aí eu brinquei com ele assim: daqui uns dias nós vamos estar ali, louvando a Deus pela sua vida, por Ele ter te recolhido. Irmãos, ele quase me agrediu. Ele quase me bateu. Eu falei: irmão, nós vamos morrer. Eu falei: se Deus me levar agora, eu vou saltando, pulando. Porque de onde Ele me tirou e de onde Ele está nos colocando é maravilhoso.
Deus, Ele tem nos revestido da sua armadura. Nos dias maus, só vencemos os dias maus, revestido da armadura. Segundo, cultive o poder de Deus em sua vida ou na nossa vida. O que é cultivar? Quando o agricultor, ele vai semear a semente, ele chega simplesmente lá, pega a semente e joga na terra? Não. Ele cultiva a terra. Ele chega na terra e vê se a terra é produtiva. Assim é Deus. Quando Deus tirou aquilo de mais importante dele para dar a mim e a você, ele primeiro cultivou a terra. Ele analisou o terreno, se o terreno era bom para dar fruto. Aí Deus falou assim: Espírito Santo, vai e fica com eles até o dia do arrebatamento. Senhor Jesus, quando ressuscitou, ele olhando para os seus discípulos, falando com eles, subindo para o céu, ele diz: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Se eu não for, o Consolador não vem. Quem está dentro de nós é o Consolador, é aquele que semeia a semente dentro de nós, é aquele que prepara a terra, é aquele que rega a terra para mim e você dar fruto. Ele nos ensina a cultivar o poder de Deus. Vamos lá, terceiro, revista a sua vida com a armadura de Deus. Utilize em sua vida as armas espirituais. Uma arma imbatível. Faça tudo isso orando em todo o tempo. Sabe qual é a maior arma que eu e você usamos? Oração. Não existe arma maior do que a oração. A oração, ela transpassa qualquer barreira no mundo físico e no mundo espiritual. Eu vou te dar um exemplo. Pode amarrar as minhas mãos, pode amarrar os meus pés, pode vendar os meus lábios, mas o meu subconsciente e a minha mente, ninguém consegue dominar. Pode tentar te calar, mas você também pode orar em espírito. Prenderam Paulo e Silas porque estavam ensinando a verdade. Silas e Paulo todo arrebentado, todo machucado, enfrentando o dia mau. Paulo olha e fala assim: ei Silas, dê uma nota para nós começarmos a adorar. Sabe o que é isso? Revestido da armadura, cultivando o Espírito Santo. Só suporta isso quem está cheio do Espírito Santo. Você pode estar arrebentado, você pode estar preso, você pode estar machucado, mas a sua alma ninguém prende, ninguém prende. Você tem alma de adorador. Porque quem te deu o espírito de adorador não foi o homem, não foi o diabo, não foi o governo, não foi o sistema, foi o eu sou. O eu sou colocou dentro de mim, dentro de você, o espírito de adorar. A oração e súplica no Espírito Santo, vigiando nisso com toda perseverança. Vou te dar um exemplo. Quantas vezes
o pastor lança na igreja uma campanha. Às vezes tem campanha de 3 elos, às vezes tem uma campanha de 7 elos. Aí muitas pessoas vêm, pega a sua cartela, né? Pega a sua cartela, vem a primeira semana, vem a segunda, aí não aconteceu nada. Aí ele chega e fala assim: eu não vou lá mais não. Aquela igreja não tem unção, aquela igreja não tem poder, aquela igreja não tem profeta. Irmãos, a resposta, ela é mediante o grau da sua fé. Qual é o grau da sua fé? Você pode colocar aqui o maior pregador, você pode colocar aqui o homem ou a mulher que você considera mais santo, que ele não pode fazer nada para você. Porque o que acrescenta a nossa fé é ouvir a verdade. E o que é a verdade? É a palavra. É ela que alimenta a nossa fé. É ela que abre a apetite da nossa fé. Porque a Bíblia também me diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É por isso que tem muitas pessoas que veio para a igreja jovem, estão virando ancião e ainda não alcançou a promessa. É mediante a fé. Não é eu que estou falando. Talvez você está ouvindo, pode me interpretar mal. Mas é a Bíblia que está dizendo: sem fé é impossível agradar a Deus. Qual é o grau da sua fé? Você tem fé suficiente para hoje Deus te tirar do dia mau? Aleluias! 6:18. Orando em todo tempo. Você pode estar trabalhando, você pode estar aonde você estiver, mas você pode estar oração em espírito. O que é oração em espírito? A oração na mente. A oração da mente, Satanás não consegue ouvir ou discernir. E a Bíblia está dizendo: ora em todo tempo, com toda oração e súplica. Nós temos que clamar. Um dia, eu ouvi um irmão falando assim: esse irmão aí prega gritando. Ele grita muito. Eu não grito não, irmão. Eu faço o que a Bíblia está falando. Sede fervoroso. Nós aprendemos aqui 4 domingos. Fervoroso, você sabe o que é fervoroso? Fervoroso é quando o vulcão entra em erupção. Ele começa a tampar lava para cima. E quando ele chega no máximo, ele começa a derramar. E aonde a lava passa, ele queima tudo. Assim tem que ser eu e você, irmão. Fervoroso. Súplica. Clamando até perder a voz. Como fez Ana. Talvez as pessoas vão olhar para você e falar que você é doido. Vai falar que você está embriagado. Mas Ana alcançou o objetivo dela. Fervoroso. É clamar. É você gritar. É você pôr quem está aqui dentro para fora. É desabafar com Deus. É falar: Senhor, eu estou aqui. Eu estou no dia mau, mas eu estou aqui. Eu estou aqui. Está doendo, mas eu estou aqui. Adorar sem limite. Adorador adora além dos seus limites. Se você não conseguir andar, vem arrastando, como aquela mulher. Ela não podia ir caminhando, ela foi arrastando
a multidão pisando nela. Eu imagino que quando ela chegou perto de Jesus, ela estava toda esfolada, toda machucada. Mas Jesus olhou e falou assim: mulher, se essa multidão tivesse um pouquinho da sua fé, o céu abria e a glória descia. É isso que Deus quer fazer. Nós estamos vivenciando os últimos dias na terra. E antes do arrebatamento, Deus deixou uma promessa, que nos últimos dias ia descer sobre toda a carne o Espírito Santo. Nós vamos profetizar, nós vamos ter visões, nós vamos ter sonhos. Dada de quem? Do homem? De Deus. Deus vai exterminar todos os falsos profetas que estão subindo em cima do altar, que estão indo nas redes sociais, falando coisas que Deus não mandou falar. Escuta uma coisa, eu tenho comigo aprendido: Deus fala pouco, mas quando Ele fala, Ele cumpre tudo. José ficou 2 anos sem ouvir a voz de Deus. Mas quando José estava no Egito, antes dele chegar no Egito, Deus tinha feito para ele uma promessa. Através de quê? De sonhos, de visão. Ele sonhou primeiro com 11 feixes. O dele flutuava mais alto e os outros 11 se curvavam. Ele contou para os irmãos, contou para a família. Ele dormiu de novo. Aí Deus falou assim: eu vou te levar além. Deus falou assim: sonha aí, o sol, a lua e as estrelas se curvarão diante de você. Sabe o que representa o sol, a lua e a estrela? A lua representa a mãe de José, o sol representa o pai de José, a estrela representava os irmãos de José. Na hora certa, o que Deus fez? O sol, a lua e as estrelas teve que se curvar diante de quem? Do simples José. Por que José venceu? Porque cultivava o poder de Deus na sua vida. Romanos 12:11, que diz assim, e eu vou te dar o significado da armadura de Deus. Ah, Jesus, olha aqui. Não sejais vagarosos. O que é vagaroso para você? Vagaroso para mim é a tartaruga. A tartaruga, ela é mansinha, né? Vai andando assim, ó. Parece que ela anda para frente e volta para trás. Mas por que esse bicho vive 200 anos? Se ela é devagarzinho, quase parando. Olha ali que a Bíblia está dizendo: não sejais vagarosos no cuidado. Agora que entrou o que nós estamos falando. Sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Sabe o que acontece na igreja? Existe a classe vagarosa e a classe fervorosa. Existe aqueles que pegam fogo mais rápido e aqueles que pegam fogo lentamente. Irmão, você pode ficar até aborrecido comigo, chateado, não olhar mais na minha cara. Eu estou te ensinando a palavra. Eu estou te ensinando a Bíblia. E nós estamos aprendendo a verdade. É a Bíblia que está dizendo. Porque muitas vezes você prega, alguns irmãos ficam te olhando de cara feia. Eu prefiro você me olhar de cara feia do que eu chegar em casa, o meu Pai Celestial falar: por que você não ensinou o que eu te ensinei quando eu te acordei? A Bíblia está dizendo: sede fervoroso no Espírito, servindo ao Senhor. Vou te dar o último exemplo.
Quando Josué perdeu o seu amigo, Moisés, para ele tinha acabado. Aí Deus chega para ele e fala assim: Josué, o que você está fazendo sentado aí? Levanta, rapaz! Eu te dei espírito de coragem, não espírito de covardia. Você não precisa de Moisés, você precisa de mim. Nós precisamos é de Deus. Só que a humanidade está correndo em busca de um homem poderoso para dar solução do que nós estamos enfrentando. A solução é aquilo ali, ó, servindo ao Senhor. Ao Senhor. É Ele que dá a vitória. Significado do capacete da salvação. Características. Protege o capacete. Protege e mantém a nossa mente em segurança. Aonde o diabo age? Aonde o diabo age? Ele lança primeiro na mente. E para cometer tem que chegar no coração. Então temos que colocar o capacete que nos protege a mente. Porque quando vir um dado inflamado do diabo, o capacete vai proteger e bloquear a nossa mente. E o Espírito que está dentro de nós vai dar o discernimento falando: opa, isso é cilada. Ora, repreenda. Escudo da fé significa reverência, coragem, perdão, arrependimento e compaixão. Você já tinha lido isso? Dentro desta passagem? Por que Deus está mandando eu e você revestir da armadura de Deus para isso aqui, ó? Reverência. O que é reverência? Diante de Deus, temor, amor, respeito. E o ser humano está perdendo isto. Estão pregando agora de cueca, de sunga. Estão fazendo louvor na igreja de biquíni e dizendo assim: Senhor, não volta. Já há tanto tempo que eu ouço que o Senhor não vai voltar. Ah, o que Deus fala? Minha é a vingança. Imagina um Deus irado. Imagina quando Deus mandar os 7 ai. Quando você machuca, a primeira coisa que você fala: ai. Agora imagina o ai quando Deus passar justiça. Imagina quando Deus derramar as 7 taças da sua ira sobre a terra. Mas os revestidos da armadura tem nele reverência, coragem, perdoa, arrepende e tem compaixão. O que é a compaixão? Empatia pelo seu irmão. É você abraçar o seu irmão e falar assim: irmão, eu estou contigo nessa luta. Eu estou contigo nesse problema que você está enfrentando. É isto que é empatia. É se doar pelo seu irmão. Porque quando você vê o seu irmão alegre, você se alegra. Porque Jesus falou: tive fome e me deste de comer. Aí você vai perguntar assim: Senhor, quando eu fiz isso? Aí lá no céu vai abrir o telão, quando você foi diante aquele andarino que estava com fome, foi lá e deu o melhor lanche para ele. Compaixão, empatia, espada do Espírito Santo. A espada do Espírito Santo é a palavra de Deus. A
Bíblia diz que ela é uma espada de dois gumes. Ela é apta para discernir os pensamentos, as intenções do coração de uma só vez. A espada de Deus, irmão, ela corta tanto para frente como para trás. Essa espada de Deus, a palavra. Porque a palavra mostra quem nós somos. Não precisa ninguém nos acusar. Não precisa ninguém mostrar os nossos defeitos. Porque a palavra mostra quem nós somos. Porque ela é a espada. Quando Deus expulsou Adão do Éden, o que Deus colocou lá? O que tem no jardim? Ninguém sabe. O que tem lá? Uma espada inflamável. E o anjo guardando. Significa o quê? Que Deus vai passar a espada. Deus vai nos julgar conforme aquilo que praticamos. Tem muita gente camuflado em cima do altar. Ele vem de lobo até chegar aqui. Quando sobe o degrau, ele veste a camuflagem de ovelha. Mas o Espírito da verdade vai fulminar esses lobos que estão em cima do altar, servindo a igreja comida com veneno. O que é comida com veneno? A palavra distorcida, servindo a palavra forçada, sem o conhecimento e a sabedoria do Espírito. Quando a palavra do Espírito, ele testifica dentro do seu coração. E Deus fala assim: eu estou na casa, eu estou presente, é eu que estou falando contigo, é eu que quero mudar a história da sua vida, é eu que quero te transformar. Quantas vezes você já vem no culto e fala assim: nossa, quem contou minha vida para o pastor? Tudo que o pastor está falando, eu fiz hoje. Não é o pastor, é o Espírito Santo, que é a espada da verdade. Sandália está pronto para fazer algo. Você está pronto para fazer algo? Eu falo aqui de coração, irmão. Deus é simples. Tem muita gente querendo inventar um evangelho de eloquência, sendo que Jesus é simples. Se você for ver os grandes milagres, foram usados com coisas simples. O cego, Jesus usa o cuspe. O outro, ele usa o barro para curar. O outro, ele usa a palavra. Eu não sou digno que você entre na minha casa. Basta uma palavra. O que te dá vitória é a palavra. Não é o homem. Hoje o homem quer receber para te abençoar. Hoje o homem está brincando com a sua fé. Por que tem muita gente sendo enganada? Porque não tem o Espírito Santo. Porque quando você conhece a verdade, você não aceita. O lobo em cima do altar, disfarçado de ovelha, querendo te enganar. Porque Deus sempre levanta alguém para cortar o lobo. Amém? Hoje é dia de eu e você revestir dessa armadura. Porque os dias maus estão aí, irmão. Os sinais estão acontecendo no céu, estão acontecendo no mar. O núcleo da terra não é mais o mesmo. Deus está dando ainda a oportunidade de eu e você mudarmos. Porque Ele nos ama. Deus fica muito triste quando alguém o rejeita. Porque Ele quer a salvação de todos. Mas nem todos querem ser salvos. Amém? Fica de pé. Vamos orar.
para que o Espírito Santo nos encha da armadura, que você saia daqui hoje um soldado valente, orando em todo tempo, clamando, suplicando, para a sua vitória chegar. Vai pôr um louvor para nós? Põe aqueles dois. O último você deixa o aleluia. Você foi criado para um só propósito: adorar, irmão. A sua função na terra e no céu, irmã Mônica, é adorar. Nós somos criados para adorar. Tendo ou não tendo, nós fomos criados para adorar. Quando você adora, Deus envia o anjo ao seu favor. Irmão, quem dá ordem aos anjos é Deus, e tem muito homem dando ordem para o anjo. Tem gente que fica assim: Miguel, vai lá, Gabriel, vai lá. Não, quem dá ordem aos anjos ao nosso favor é o eu sou. Só Ele tem o poder, a autoridade de ordenar alguma coisa para acontecer. Nós podemos ordenar através da palavra. Aleluias. O hino chama sinceridade. Deus quer ver a sinceridade do seu coração, irmão. Eu quero te falar uma coisa: Deus sabe quem está aqui de coração e quem está aqui por interesse. Você não está mentindo para mim, você não está mentindo para a igreja, você não está mentindo para o pastor, você está mentindo para Deus. Ele conhece, porque Ele sonda. Ele sonda. O que é sonda? É aquilo que esquadrilha o território. Ele te conhece.